Estamos de volta com o programa Em Pauta e antes de passarmos a você a nossa dica de literatura do programa dessa noite, onde estamos conversando aqui, não é? Um pouco de uma forma avaliativa, a comunicação católica, ou seja, como a igreja está utilizando os meios de comunicação, as mídias, não é? Seja rádio, TV, internet, mesmo outros meios, como que a igreja está utilizando isso, né? Como fazer chegar a boa nova às pessoas que de fato são o nosso objetivo. E claro, quero aproveitar aqui para chamar a atenção aquilo que o Frei Moser dizia no final do primeiro bloco. Você sabe que Canção Nova realmente não tem propagandas comerciais, ela vive da doação dos seus sócios benfeitores. Então aqui o nosso muito obrigado a você que nos auxilia nesse trabalho de evangelização e ao mesmo tempo, não é, pedindo a sua ajuda para que continuemos a evangelizar dentro do nosso projeto Dai-me Almas. E não se esqueça dessa super promoção, realmente uma maravilha, Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Se você ainda não está participando, então participe, aparece aí na sua tela o endereço e você interage conosco, adquirindo os produtos e participando desta campanha maravilhosa. Quem sabe você vai morar pertinho da Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Aqui, 2 livros para você, claro, do nosso querido Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, Só o Amor nos Salvará. Tá aí essa dica maravilhosa. Se você ainda não tem esse livro, vale a pena tê-lo. Papa Francisco, nosso cardeal Jorge Mário Bergoglio, e que tem esta frase emblemática que já tem sido o norte do seu pontificado: só o amor nos salvará. E o Papa tem mostrado isso de uma forma extraordinária, um amor enculturado, um amor misericordioso, um amor que é capaz realmente de salvar já no tempo presente, em vistas do tempo futuro, não é? Porque o céu começa na terra. Uma outra dica bacana em relação mais precisamente ao tema da noite, já está na 11ª edição, Além dos Meios e Mensagens. Muito importante isso daqui. Além dos Meios e Mensagens, Introdução à Comunicação como Processo, Tecnologia, Sistema e Ciência. Está aqui para você, pela Editora Voz, uma maravilhosa dica de literatura. Além dos Meios e Mensagens. Está aí para você. São 2 dicas, além de outros livros que nós temos aqui. Ao longo dos programas vamos conversando. Você, para ter acesso a esse material, tem o endereço aí na sua tela, tanto da Canção Nova quanto da Editora Voz, não é? Você acessa, você compra, você aprofunda o que nós estamos conversando nessa noite. Além disso, manda um e-mail para a gente também no nosso endereço, né? empauta@cançãonova.com. Em pauta@cancional.com, ou ainda também acesse o programa Em Pauta através do nosso blog, blog.cancional.com/bh. blog.cancional.com/bh. Ali você tem acesso aos temas que nós debatemos aqui e também o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Daqui a pouquinho o Padre Giovanni também vai deixar para a gente o endereço eletrônico, tá certo? Vamos continuar aqui com a nossa conversa e avaliando ou quem sabe levantando alguns pontos importantes no que diz respeito à comunicação católica, como a igreja está utilizando a mídia. Eu gostaria de passar agora ao Frei Antônio Moser uma questão muito importante, que é a questão da linguagem. Há muito tempo se dizia que a igreja tinha uma linguagem um pouco retrógrada, uma linguagem antiquada, inadequada, não era uma linguagem própria de TV, enculturada, que chamasse a atenção. Se a gente for fazer memória, Frei Moser, mesmo aqui no nosso programa Em Pauta, se voltamos a 6 anos atrás, a nossa linguagem era uma, hoje já é outra, de forma mais interativa, espontânea, sem abrir mão do conteúdo que é fundamental. Mas essa questão da linguagem, ela é realmente muito importante, porque estamos numa sociedade pós-moderna e o homem de hoje já não se atenta muito àquelas coisas muito rebuscadas, muito solenes, que parece que não comunicam nada, né, Frei? É muito interessante essa questão da linguagem. É um tratado interessantíssimo, fascinante, porque a primeira linguagem nem é a da fala, nem é a linguagem escrita, nem a da imagem, é a linguagem do corpo. Perfeito. O nosso corpo emite uma mensagem e a expressão máxima que eu vi até hoje é justamente do Papa Francisco.
ele não é um bom orador. Não, ele não é, digamos assim, um comunicador tradicional com frases retumbantes ou então teologia profunda. No entanto, que comunicação! Só com o sorriso, só com os gestos. Então, isso é a primeira observação que eu faria. Agora, no tocante à linguagem, é sempre uma dificuldade, porque você, no caso, por exemplo, do Brasil, mais especificamente, você tem muitas realidades diferentes. E por isso eu acho uma coisa interessante na Canção Nova, você tem programas para os vários níveis sociais. Tem programas mais simples, tem programas mais de oração, você tem programas mais de meditação, você tem programas mais, eu diria até de música, não é? É uma linguagem também, a música, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não quero também nos autoexaltar, Padre Hamilton, mas eu acho que a Canção Nova ganhou muito com Em Pauta. Por quê? Porque atinge a classe média sem, digamos, deixar de atingir o povo em geral. Não é? Muitas pessoas simples, elas dizem, puxa, mas vocês falam de uma tal forma que até eu entendo, né? Querendo dizer, eu não sou uma pessoa culta. E depois também para o clero, por exemplo, quantos padres chegam e dizem, olha, a gente não tem mais tempo para ler, então a gente liga o Em Pauta e fica sabendo, não é, das últimas discussões, dos últimos problemas que vão aparecendo. E me parece que é por aí. A linguagem é uma conjugação, primeiro de expressões verbais, sim, mas também corporais, de imagens, do cenário, tudo isso. Não é? E, naturalmente, a gente pode ainda, como você diz, pode enriquecer, sem dúvida nenhuma. Agora, o conteúdo, como ele é abordado, ele também é uma linguagem. Ou seja, um conteúdo, como você diz, muito racional, muito, eu diria assim, parado, não é? Ele não vai atrair. Agora, na medida que há um debate, há um contraponto, aí você começa a criar uma linguagem que se torna compreensível, mesmo para quem eventualmente não compreenda algumas palavras, não é? Mas compreende a mensagem. Sem dúvida alguma, Papa Francisco é hoje uma referência para nós, cristãos católicos, sobretudo os padres. Também nós, nas nossas comunidades, precisamos trabalhar essa questão da linguagem, porque ali nós temos um acesso direto a um público que precisa também desse trabalho. A gente não pode considerar a comunicação só nesse âmbito da tecnologia, mas sobretudo ali nas nossas comunidades, onde diretamente a gente tem acesso a esse público que precisa de um conteúdo, mas com uma linguagem trabalhada. Vejo no ambiente da comunicação essas duas realidades caminhando ainda como que linhas paralelas, procurando um ponto comum onde elas vão se encontrar e colaborar uma com a outra. A nossa linguagem teológica, religiosa, litúrgica tem muito que colaborar com o ambiente da comunicação e vice-versa. Então, o trabalho dessas duas misturas, dessas duas linhas, acredito que dará um resultado muito agradável, satisfatório e é onde a gente ainda precisa chegar com muito esforço. Porque isso, Padre Giovanni, nas paróquias é uma coisa que se verifica assim muito facilmente, ou seja, as pessoas, elas de fato querem conteúdo, elas querem oração, elas querem uma linguagem hoje, unção, mas não querem daquela forma técnica, não é teológica em excesso, querem de uma forma que elas possam entender, quer dizer, uma mensagem que seja audível, perceptível e, sobretudo, que fale a sua vida, a vida cotidiana. É muito interessante uma pesquisa que foi feita na TV Horizonte, aqui em Belo Horizonte, dos conteúdos produzidos por nós, o de maior audiência é a transmissão da Santa Missa. Acredito que na Canção Nova também esse seja o maior produto, digamos assim, da emissora. Então, este produto tem que ser trabalhado do ponto de vista de conteúdo, de linguagem, não só para a gente trazer captação de pessoas que possam estar nos ajudando na sustentação, mas, sobretudo, para atingirmos o nosso principal objetivo, que é a evangelização, através de uma programação que possa trazer conteúdos humanos, éticos, morais, através desse pano de fundo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Tá certo. Olha, nós vamos falar ainda de uma coisa interessante, que é a questão da imagem. Não é? Falamos da linguagem, vamos falar da imagem, não é? Porque também com a falta de investimentos, com a falta de outros recursos, até em termos de produção, onde você normalmente
acaba tendo um dinamismo maior na execução de programas, você acaba, com a ausência disso, acaba tendo uma certa superexposição dos apresentadores, sejam padres, sejam leigos, não é? E com isso, às vezes, vai mais a imagem do que a mensagem, é um negócio meio delicado. Também a questão da própria formação dos próprios apresentadores. Antes, porém, vamos às ruas, perguntamos aí para as pessoas ainda nessa questão inicial, e aí, você, o que está achando? Você que é o alvo dessa evangelização, o alvo desse trabalho, dessa transmissão de conteúdo, o que você tem achado da utilização dos meios de comunicação por parte da Igreja Católica, TV, rádio, internet? Vamos ver o que as pessoas responderam. A melhor coisa que tem, ué, que apareceu foi isso mesmo, Canção Nova, né? Rede Vida, TV Horizonte, Rádio América. É isso que a gente tem a força maior para segurar quando a gente não está na igreja. É bom, né? Em termos, né? A igreja é bom, mas a internet em si, ela tem pontos negativos e positivos, né? Agora a igreja é bom. Porque a juventude está muito nessa coisa, às vezes eles acatam a mensagem, né, pela internet. Quer ir à igreja, você vê que a juventude hoje em dia não vai, né? Então, talvez pela internet eles vão aceitar. Eu acho bacana, uma boa alternativa para poder estar se atualizando mais o pessoal, acho bacana. Acho normal. Se todo mundo usa os meios de comunicação, que a igreja também utilize, né? Os meios. Uma bênção, né? Nos edifica, nos ajuda a crescer como pessoa, como cristão. Bacana demais, eu gosto. Tá ok. Ô Frei Antônio Moser, deixa eu perguntar uma coisa aqui que muitas pessoas já andam também nos questionando. Afinal das contas, a quem nós estamos atingindo? O senhor já deu aí um toquezinho, mas, afinal das contas, os nossos programas, em termos católicos, não é? Sem aqui ficar em TV A ou B, mas o senhor que dá uma, como diz a molecada, aí, uma zapeada, né, nas TVs. Então, hoje nós temos TVs no Brasil, graças a Deus, não é? TV Canção Nova, TV aqui em Belo Horizonte, TV Horizonte, TV Aparecida, Rede Vida, TV Século XXI, TV Nazaré. Um grande abraço ao nosso querido Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém, no Pará, com a TV Nazaré, não é? E assim outras tantas televisões, rádios e assim por diante. Mas falando em termos de televisão, os nossos programas, eles têm agradado? Ou por que não agradam? Tem faltado o quê? Ou nós estamos com excesso de quê? Algumas questões. Muito difícil de responder, muito difícil de responder. Uma das preocupações que deve existir dentro da igreja é que você tenha autonomias, mas ao mesmo tempo uma conjugação de forças. E talvez isso esteja faltando. Ou seja, cada um tem lá o seu pedaço. E nós deveríamos juntar muito mais as forças. Por exemplo, vamos dar uma hipótese, não é? Um programa da Rede Vida está sendo muito, muito bom. Então, as outras televisões deveriam entrar em sintonia. E vice-versa, de tal forma que houvesse, eu diria, um enriquecimento através da colaboração e não de uma eventual concorrência, que não é o nosso caso. Agora, muito difícil essa sua pergunta, eu não sei se você saberia responder, mas está muito complicado. Provavelmente o nosso padre Giovanni aí, ele vai saber responder. Completando um pouco essa reflexão do Frei Moser, existe por parte das emissoras católicas do Brasil um empenho, um esforço muito grande, sobretudo nessa linha da troca de conteúdos, de maior qualidade, de maior profundidade, para que as grades exibam de maneira conjunta, através desse esforço constante. Todos os meses, de 2 em 2 meses, existe uma reunião com as TVs católicas do Brasil, há já mais de 2 anos, que trabalham justamente nessa perspectiva, a perspectiva da união de forças, da integração de iniciativas, para não ficarmos pulverizados, enquanto emissoras que somos uma força, mas essa força somada, com certeza, atingiria um público muito maior de maneira com mais qualidade. Mas ainda não é bem perceptível. É uma iniciativa muito primária, embrionária. Acredito que ganhará mais força através do Diretório de Comunicação que a CNBB está estudando, através dos bispos, sobretudo com a presença de Dom Dimas Lara, que é o responsável por esse setor da comunicação na CNBB, um diretório que trará iniciativas para a Pastoral da Comunicação, diretrizes, e para os veículos de comunicação como um todo. Acredito que trará como pano de fundo essa soma
de forças das emissoras católicas, seja em rádio, seja em televisão, seja através de um portal único para a nossa Igreja do Brasil. Mas existe essa iniciativa, talvez embrionária, pensando o todo do nosso contexto, mas que tende a amadurecer e a crescer. Até porque, Padre Giovanni, nós estamos, parece que o que se objetiva é justamente chegar aí na programação das nossas TVs católicas, por exemplo, chegar a um equilíbrio entre aquilo que seria, não é, a doutrina, o passar a doutrina, porque é próprio da igreja e ela tem esse conteúdo muito sólido, também sem desconsiderar o caráter devocional. Nosso Brasil tem um caráter devocional muito bonito, e isso precisa também uma forma excelente de evangelização, além da socialização da fé, ou seja, a doutrina social. Quer dizer, conjugar esses elementos talvez ainda seja um desafio, mas, quer dizer, estamos num caráter ainda, como o senhor disse, embrionário. E pensando o nosso país, esse país continental, será com certeza um desafio ainda maior, com características diferentes em cada estado, conteúdos. Por isso aqui em Belo Horizonte esse esforço muito grande de Dom Valmor em fazermos da TV Horizonte uma TV que, de fato, com essas parcerias todas que possam surgir, mas que tenha uma característica mineira no seu conteúdo, respeitando a cultura mineira, sobretudo a questão devocional, respeitando a religiosidade mineira, mas aberta ao diálogo para a absorção de outros conteúdos. Talvez, eu acho que um ponto no qual se deveria trabalhar muito mais é responder às perguntas que são feitas. Eu quero dizer o seguinte: as perguntas da sociedade, os grandes problemas que estão em debate na grande imprensa, deveriam ter uma iluminação através das nossas TVs. E não me parece que seja bem o caso, né? Nós somos meio ousados demais aqui, porque tratamos de tudo, né, nesse programa em pauta. Mas isso deveria ser algo assim comum de todas as televisões católicas. Não, está em questão agora, por exemplo, não é, dentro de um certo período, um determinado problema, vamos supor aí na época das discussões do Supremo Tribunal e tudo aquilo, então deveria ser muito mais iluminado. Não é que você tome partido ou condene, mas iluminar como se posicionar criticamente diante das tomadas de posição do Supremo Tribunal. Os grandes temas que norteiam a sociedade. Exatamente. E assim também, quando há tantos projetos de lei em relação aí ao aborto, nem se fala, mas eu diria assim, em relação a outros aspectos atinentes à vida, e parece que não se tem muita coragem de abordar, fica um pouco na sombra e o projeto pega e passa, né? Quer dizer, em outras palavras, a gente deveria estar muito mais antenado com as perguntas que a sociedade nos faz, e não ficar dando as respostas para perguntas que não são feitas. Eu acredito que, na verdade, nós fazemos eco àquilo que se faz na CNBB enquanto posicionamento, enquanto cartas, enquanto pronunciamentos que os senhores bispos façam. E eles fazem. Nós acreditamos e isso continua acontecendo. Talvez a nossa responsabilidade seja justamente fazer eco de uma maneira qualitativa a esses posicionamentos e posturas que a igreja... Talvez até ir à frente, né? Porque a conferência é uma vez por ano, os documentos custam a sair, aquela coisa toda. Eu acho que a gente deveria justamente ir à frente, porque as questões, hoje justamente, tudo tão rápido. Daqui a um mês não se discute mais esse problema, mas já aquele já passou. Então, nós deveríamos estar muito mais antenados para o agora, não é? O que está em debate, para iluminar na oportunidade certa. Olha, não resta dúvida de que o futuro da igreja passa pelos meios de comunicação. Isso sem dúvida, e o papel que esses meios exercem para a formação da consciência, para a evangelização, enfim, para o senso crítico, ele é fundamental. Nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí não, porque no nosso terceiro e último bloco nós vamos conversar ainda sobre como a igreja está chegando também àqueles chamados não crentes, não é? Aqueles que não professam uma fé, como que a linguagem cristã, como é que a igreja está utilizando os meios para também atingir essa parcela da sociedade, sem contar ainda, quando falamos da imagem, não é? Esse fenômeno que nós temos tido no Brasil, que são os padres midiáticos, não é? Há um tempo atrás tivemos aqui a presença de um deles, muito querido, né? O padre Zezinho. Refletimos sobre a questão dos padres cantores, mas a gente quer voltar também a isso no terceiro bloco e ainda outros elementos. Então não saia daí, o tempo passa rápido, mas nós queremos conversar ainda sobre muita coisa. Já já estaremos de volta com o programa Em Pauta.